Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje: Lidando sabiamente com as emoções. Episódio número 36 da série Como vencer hábitos escravizadores. Apresentação: missionário Genoan Lira. No início da década de 1980, Os Menudos, um grupo musical composto por 5 jovens porto-riquenhos, tornou-se conhecido em toda a América Latina com a música Não Se Reprima. A canção caiu no gosto da juventude porque casava bem com a mentalidade hedonista que desde a década de 1960 modificava o cenário cultural do Ocidente. Os artistas são produtores culturais e formadores de opinião. Por essa razão, ocupam a vanguarda como a força propulsora que move as engrenagens sociais, forçando os limites dos valores estabelecidos. Desse modo, além de atraírem a juventude com suas coreografias, sotaque caribenho e feições de adolescentes rebeldes, os Menudos se tornaram ícones de uma geração porque, por meio da música, ensinavam que a vida é uma festa e que, para ser feliz, uma pessoa deve seguir seus instintos e sempre em frente, ouvir seu coração. Tudo isso poderia ser resumido na frase "não se reprima", que era repetida à exaustão. Já faz tempo que, culturalmente, o Ocidente foi arrebatado pela onda do sentimentalismo que exalta o coração em detrimento da razão. O motivo para essa estranha mudança está no fato de que o racionalismo não entregou o que vendeu. Com o advento do chamado Iluminismo, os sábios deste mundo pregaram que, à medida que os homens fossem vivendo pela razão, a ciência avançaria indefinidamente e a humanidade iria viver no paraíso da civilidade, sem necessidade de recorrer aos tabus da fé para encobrir sua ignorância. A proposta era bonita, contudo a tal civilidade nunca chegou. O problema do homem não apenas continua, mas cresceu exponencialmente. Afinal, as 2 grandes guerras mundiais ocorreram em pleno desenvolvimento tecnológico e científico. Desapontados, os formadores de opinião resolveram empurrar o pêndulo cultural para o outro extremo. Se a vida não tem sentido, aproveite a festa enquanto ela dura. E como cantava Tim Maia, o importante é deixar falar a voz do coração. A ideia de seguir na vida guiado pelos sentimentos é o que leva muitos a viverem aprisionados a hábitos escravizadores. Em Romanos 7,18, Paulo diz: "Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo." Deixar-se levar pelos próprios instintos e desejos naturais é o caminho da destruição. Por essa razão, na primeira epístola aos Coríntios, Paulo declara: "Mas esburro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado." Para vivermos de modo agradável a Deus, devemos pagar o preço de dizer não ao nosso eu, levando-o à cruz. A liberdade prometida aos filhos de Deus requer mortificar os feitos da carne, como lemos em Romanos 8,13. Para vencer o pecado, devemos seguir o caminho oposto ao que foi indicado pela música Não Se Reprima.
É necessário dizer não aos desejos do nosso coração e dizer sim à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Ao falar sobre isso, no entanto, devemos reconhecer que o problema não são as emoções em si. Na verdade, nossas emoções são parte da imagem de Deus em nós. A Bíblia nunca nos aponta a busca da insensibilidade como uma virtude, como faz, por exemplo, o budismo. Jesus é descrito como um homem cheio de compaixão. Muitas vezes, movido por fortes emoções, Jesus socorria os aflitos e repreendia duramente os hipócritas. Em Efésios 4:19, a palavra de Deus descreve os homens que se afastam do Senhor como sendo pessoas insensíveis. As emoções são o tempero da vida e cumprem bem o seu papel quando estão na medida certa. Enquanto você estiver lutando para romper os grilhões dos pecados escravizadores, prepare-se para lutar com as fortes emoções que tentam fazê-lo retroceder. Sua carne vai clamar por satisfação. Não escute seu coração, nem siga cegamente sua razão. Dê ouvidos à revelação. Siga a palavra de Deus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.